O Senhor disse a Moisés e a Arão: Se alguém notar na sua pele um inchaço, ou uma crosta, ou um empolamento, deverá ser suspeito de estar com lepra. Será levado a Arão, o sacerdote, ou a um dos seus filhos para ser observado. Se o pelo desse sítio afetado se tiver tornado branco e tiver a aparência de algo mais profundo que a pele, é porque se trata de lepra. O sacerdote terá de o declarar impuro. Levítico 13. No Egito Antigo, há referência sobre a lepra de mais de 3.000 anos atrás, em hieróglifos por volta de 1350 a.C. Na Europa, a lepra teve seu ápice nos séculos XII e XIV. Na França, nos anos de 1404 a 1413, o rei Carlos XI ordenou a expulsão dos leprosos da cidade, pois significavam uma ameaça à ordem social. Como foi exposto, a Bíblia contém passagens sobre a doença, mas sem comprovação se tratava-se realmente da lepra, pois esse termo foi utilizado para designar diversos agravos dermatológicos de origem e gravidades variáveis e desconhecidos na época, incluindo a sífilis. A então chamada lepra sofreu seu principal combate através das ações da Igreja, que excluía e destituía os doentes de seus direitos civis, sendo considerados socialmente como mortos. A doença era tida como reflexo de impureza espiritual. A hanseníase vem alcançar as terras brasileiras através do processo de colonização. O Mycobacterium leprae veio com os holandeses, franceses e portugueses. Os primeiros casos notificados em terras brasileiras datam de 1600, na cidade do Rio de Janeiro. Focos da doença também foram identificados na Bahia e no Pará. Na Bahia, é possível perceber que, diante de todo o cenário no final do século XVIII, os habitantes de Salvador conviviam com medo do contágio da lepra. Nesse período, muitos doentes vagavam pelas ruas da cidade e portarias dos conventos a pedir esmolas. O estado de pobreza e abandono em que viviam os leprosos se assemelhava ao dos, abre aspas, mendigos, prostitutas, órfãos desassistidos, andarilhos e loucos, fecha aspas, que eram socorridos pelo Hospital de Caridade da Santa Casa de Misericórdia. Este hospital, no entanto, negava-se a receber os portadores da doença, e até mesmo os militares contaminados que dispunham de uma instituição destinada aos seus cargos, o Hospital Militar, estavam abandonados à caridade da população. Para acolher os doentes, a cidade contava somente com um pequeno asilo próximo à Capela de São Lázaro, que já se mostrava insuficiente devido à quantidade de pessoas afetadas. Diante dessa realidade, o então governador e capitão-general da Bahia, Dom Rodrigo José de Menezes, determinou que, abre aspas, na vigilância da boa economia e saúde dos povos meus subordinados, fazer um hospital em lugar proporcionado, onde se recolhessem semelhantes enfermos. Fecha aspas. Assim, no ano de 1784, em local denominado Quintas dos Padres, foi fundado o Hospital São Cristóvão dos Lázaros. Esse leprosário foi uma instituição que se orientou por critérios religiosos e médicos. Em seus primórdios, observou-se a preponderância das ações caritativas e, gradativamente, a instituição foi se configurando como um estabelecimento médico, assumindo cada vez mais os postulados definidos para o tratamento da doença. Na esfera da Bahia, o Hospital São Cristóvão se caracterizava como o único presente do Estado para atender as demandas tanto da capital quanto da cidade do interior, perpetuando, além da segregação e isolamento já vivenciado pelos pacientes acometidos com a doença, a distância das suas realidades, famílias, ou seja, da sua vida antes da lepra em um ambiente superlotado. A estrutura arquitetônica do estabelecimento, adaptada da antiga casa de repouso dos jesuítas, a Quinta do Tanque, tem uma forte relação com outras instituições de caráter asilar, espaços codificados para o funcionamento de uma moradia coletiva, de cunho carcerário, localização estratégica das áreas de controle, acesso restrito e bem delimitado. Tudo isso está vinculado à ideia de uma arquitetura que atuou como instrumento na promoção da prática institucional de exclusão dos leprosos. Em 1874, ocorreu, através dos estudos e pesquisas de um jovem médico norueguês, Dr. Gerhard Henrik Armauer Hansen, a descoberta do bacilo da hanseníase, o Mycobacterium leprae. Até esta data, acreditava-se que a doença tinha causas hereditárias e era crença popular que fosse castigo divino. A partir do século XX, inspirado pela descoberta de Hansen e mesmo que de uma forma ainda bastante estigmatizante, o Estado brasileiro passou a atuar de forma mais coordenada no enfrentamento à hanseníase. Por volta de 1935, foi elaborado o Plano Nacional de Combate à Lepra. O modelo tripé, leprosário, dispensário e preventório, espalhados por todo o território brasileiro. Nos leprosários, ficavam internados os doentes mais graves. Os dispensários ofereciam serviços de realização de exames de pessoas que tiveram contato com os doentes, dos suspeitos e dos pacientes com a forma indeterminada. Já os preventórios eram espaços para admitir crianças que nasciam no leprosário.
No ano de 1941, houve uma grande reformulação do Ministério da Educação e Saúde e foi criado o Serviço Nacional de Lepra. O Serviço Nacional de Lepra construiu 14 leprosários, que no final da década de 40 tinham cerca de 20 mil pessoas internadas. No entanto, com o advento do primeiro tratamento medicamentoso realmente eficaz, a sulfona, no início da década de 40, o paradigma em torno da hanseníase começa a mudar de forma mais significativa ao redor do globo, de forma que, no Brasil, em 1949, finda-se o modelo tripé. O Serviço Nacional de Lepra, então, em 1956, cria um movimento denominado Moderna Campanha Nacional contra a Lepra. E tal campanha pode ser tida como elemento fundamental para o desmonte da estrutura criada com os leprosários. A ênfase no combate à doença deveria ser dada ao diagnóstico precoce e à continuidade de tratamento, evitando-se ao máximo seu abandono. Depois da sulfona, outros medicamentos foram aparecendo com atividade anti-rancênica, tanto quimioterápicos como antibióticos, mas dentre todos eles, os que são considerados hoje como de primeira linha são a sulfona, a clofazimina e a rifampicina. A associação destes medicamentos é conhecida como poliquimioterapia ou simplesmente PQT, e passou a ser recomendada pela Organização Mundial de Saúde no início da década de 80. Mesmo o avanço da sociedade e dos tratamentos disponíveis tendo sido substanciosos durante o decorrer do século XX, a população ainda carregava uma série de crendices sobre a então lepra. Buscando afastar as fantasias e preconceitos sobre a moléstia, se realizou no Brasil, em 1976, o que já vinha sendo proposto por vários autores na década de 60, a mudança nominal de lepra para hanseníase. Tal mudança dialogava com os mais novos conceitos sobre a hanseníase, uma doença curável, de baixa contagiosidade e contra a qual a maioria da população tem defesas imunológicas naturais. Como podemos ver, muito se avançou no combate à hanseníase ao longo da história. O que outrora já foi uma sentença de morte e ostracismo, hoje se apresenta como uma doença tratável e já erradicada em muitos países. Mas a luta aqui ainda não acabou. O Brasil ainda é considerado uma área endêmica para a hanseníase. Representa 93% dos casos nas Américas e no mundo só perde para a Índia no número de casos. O que então podemos fazer para seguir o caminho da erradicação? Boa tarde. Você sabe o que é hanseníase? Eu sei que é uma doença de pele. Você já teve lepra? Não, E hanseníase? também não. Você acha que são coisas diferentes ou é a Sim. mesma coisa? São coisas diferentes? Creio que sim. A senhora sabe o que é hanseníase? Sei. Quais são os sintomas mais ou menos? O que a senhora acha que é? É o corpo cheio de ferida. Então, hanseníase é uma doença infecto-contagiosa, crônica, tratável, que pode gerar incapacidade física, e essa incapacidade física ela pode evoluir para deformidades. É uma doença causada por um bacilo, ou seja, uma bactéria, denominada Mycobacterium leprae. É uma doença milenar, né? Ou seja, desde o século VI a.C. a gente tem registros associados com essa doença. No passado era chamada de lepra, né? Então houve todo um processo de ressignificação desse nome. Atualmente nós chamamos então de hanseníase por conta justamente desse estigma social que está associado com essa doença. Então no passado os indivíduos eles eram marginalizados da sociedade, eram internados de forma compulsória, isolados da sua família, privados de liberdade. E isso tudo trouxe, então, esse grande estigma e esse medo por não saber exatamente do que se tratava aquela doença, não ter um tratamento eficaz. E isso trouxe, então, todo esse estigma social e o preconceito associado a essa doença. É uma doença de caráter espectral, ou seja, nós temos várias formas clínicas que vão evoluindo de forma gradativa. Inicialmente, o indivíduo começa com uma forma chamada de tuberculoide. Essa é uma forma onde o sistema de defesa desse indivíduo ele é capaz de responder ativamente contra essa bactéria. E a posteriori ele pode ir evoluindo para uma forma mais grave, que é chamada de polo vichorviano, onde é um perfil de total suscetibilidade para o crescimento do bacilo, uma resposta enérgica do seu sistema de defesa, ou seja, ele não consegue debelar aquela infecção de forma eficaz. E então o bacilo começa a se proliferar, começa a modular cada vez mais o sistema de defesa daquele indivíduo, onde ele vai evoluir para um caso muito grave.
Atualmente, a gente diz que a hanseníase ela é uma doença primariamente neural, justamente pelo tropismo desse bacilo para as células do sistema retículo endotelial e para as células nervosas periféricas. E se eu te disser que eu tô com lepra? E se eu te disser que eu tô com lepra? Não acredito. E se eu te disser que eu tô com lepra agora? E o quê? Você fica com medo? Acho que não. O primeiro ponto que foi executado para a diminuição do estigma e do preconceito associado à hanseníase foi a mudança, né, dessa nomenclatura aí com o termo, né? Antigamente a gente falava de lepra, hoje em dia a gente chama de hanseníase. Lepra a gente fala até que é uma outra doença por conta de toda a etiologia que estava associada com você dizer que o indivíduo era leproso, né? Então atualmente a gente diz que esse indivíduo tem hanseníase por conta dessa nova perspectiva que a gente tem com o tratamento, a perspectiva relacionada com a etiologia, né? Ou seja, o que está causando essa doença e como todo esse manejo ele vai estar acontecendo. O tratamento hoje para a hanseníase, ele é sem dúvidas multiprofissional. Você tem assistência social, você tem o dermatologista, você tem atendimento com o clínico, atendimento com o fisioterapeuta, você tem todo um movimento de reabilitação para esse paciente. Nós temos organizações não governamentais, que é o MOHAN, que é um movimento associado com essa reabilitação dos pacientes acometidos pela hanseníase. E todos esses projetos, ele tem esse intuito de diminuir esse estigma. E isso está intimamente ligado também com toda essa perspectiva de você ver que o indivíduo ele é diagnosticado, tem tratamento e tem cura. Um outro ponto também importante, né, em relação a isso é que quanto mais a gente traz o conhecimento, mais a gente destrói o preconceito. Então, se a gente não fala de hanseníase, se a gente não dissemina esse conhecimento, se a gente não explica, principalmente no âmbito da academia, no âmbito da universidade, tendo profissionais que entendam cada vez mais, saibam diagnosticar e saibam fazer o manejo clínico dessa doença, a gente consegue, então, derrotar esse preconceito e esse estigma social. Atualmente, nós temos muitos casos de pacientes que ainda, quando dizem que têm a doença, acabam perdendo o emprego, acabam sendo proibidos de ir para as escolas. Muitos desses pacientes que às vezes são empregados domésticos ou têm empregos mais informais também são afastados desses locais e isso interfere na renda. Então, muitos dos pacientes eles vão buscar assistência social, vão buscar auxílio do INSS, né, ou seja, a da Previdência, como uma forma de estar tendo essa subsistência, principalmente em casos que você tem aí deformidades, incapacidades físicas que vão inviabilizar o trabalho desses indivíduos. E essa incapacidade física e a deformidade, ela só vai surgir quando nós temos aí um tratamento que não foi feito de forma precoce, esse diagnóstico não foi feito de forma precoce, aí sim a gente vai ter casos que são bem estigmatizados, que são comparados àqueles casos aí desse passado, tá? Mas estamos aqui para poder fazer com que o conhecimento realmente ele possa estar gerando uma transformação e uma mudança de perfil, principalmente dos profissionais da saúde, como também da sociedade. Se a gente faz aí essa via de comunicação, esse bate-papo constante, a gente consegue fazer, então, a eliminação de todo esse estigma social. E não é uma doença que a gente pega num aperto de mão, não é uma doença que a gente pega atendendo um paciente no consultório, não é uma doença que a gente pega com a pessoa do lado no ônibus, né? Quando eu fiz minha residência, eu tinha um ambulatório só de hanseníase, toda semana, que a gente atendia mais de 60 pacientes de hanseníase numa tarde. E nunca peguei hanseníase, diga-se de passagem, porque não é assim que a gente pega hanseníase. O meu preceptor, que é um hansenólogo, né, que estuda hanseníase há muitos anos e se dedica a essa doença, a primeira coisa que ele fazia quando a gente atendia o paciente no ambulatório, o paciente chegava pela primeira vez no ambulatório de dermatologia, era realmente apertar a mão do paciente, né, para mostrar a ele que não é assim que a gente pega a hanseníase, né? Então, não é esse contato rápido, não é andar do lado da pessoa do ônibus, não é frequentar o mesmo ambiente, né, numa festa, num evento, que vai fazer você pegar a hanseníase. Você acha que é contagiosa? Tipo, dá pra passar? Só se tocar em você, né? Só se tocar, né? Na minha opinião. Você acha que é uma doença contagiosa que pega fácil?
Talvez sim, talvez não, né? Você acha que é uma doença contagiosa? Sim. E como você acha que pega? Contato, alguma coisa do tipo suor, saliva. A transmissão da doença ocorre por via respiratória, né? Então, a gente elimina o bacilo pela respiração, pela tosse, na fala, e né, com as gotículas que a gente expele quando fala, quando se comunica, na respiração. E quem são os pacientes que têm risco para pegar hanseníase? Então, vão ser os contactantes intradomiciliares, os contactantes íntimos. Então, eu dei o diagnóstico de hanseníase no seu João. Ele tem uma forma de hanseníase bacilífera, ou seja, que ele elimina o bacilo pela via respiratória. A esposa de seu João, ela é uma paciente de risco para ter hanseníase. Então, a gente precisa de contatos prolongados e de perto, não é contato íntimo. Então, assim, é o seu colega de trabalho que trabalha do seu lado 8 horas por dia durante não sei quantos anos. Aí você tem risco, sim. Se ele é um paciente com hanseníase, você tem risco de pegar hanseníase. Ou são as pessoas que moram com o paciente, as pessoas que moram com você. Né? Então, uma pessoa da sua casa está com hanseníase, todas as outras pessoas que moram no mesmo ambiente, na mesma casa, merecem ser examinados, né? E se são pacientes que não têm hanseníase, tem indicação da gente fazer uma prevenção para tentar diminuir a chance dessa pessoa ter hanseníase. Não tem porquê a gente falar de isolamento desse paciente, né? Hoje em dia, como isso era feito antigamente. Eu queria só reforçar que é uma doença que tem tratamento e tem cura, né? A maioria desses indivíduos que entram em contato com o bacilo, né? Então isso é um postulado, né? Então a gente não tem evidências tão solidificadas ainda nessa área para dizer o porquê em uma família de 6 indivíduos 5 desenvolvem a doença e 1 não desenvolve a doença. Então, isso hoje em dia está muito associado com o background genético, ou seja, a genética daquele indivíduo dando uma resposta imune que seja mais efetora e, consequentemente, não permita o desenvolvimento daquela doença em comparação com os outros indivíduos. Então, esse é um dos aspectos que está associado ao porquê alguns indivíduos desenvolvem a doença e outros não. E, sem dúvidas, nós estamos falando de um país que é endêmico para a hanseníase. Então, toda a condição epidemiológica daquele local, consequentemente, vai estar associada com uma maior capacidade de ter o contato com o paciente que tem a doença e o desenvolvimento da doença. Ou seja, então nós falamos que a epidemiologia positiva, a endemicidade daquele local, o contato íntimo e prolongado com o paciente bacilífero sem tratamento, são alguns fatores que estarão associados com o desenvolvimento clínico da doença. Um ponto importante também que nós estamos falando aqui é que a hanseníase ela possui um elevado tempo de incubação, então o indivíduo ele pode entrar em contato com aquele bacilo e só desenvolver a doença 5, 7, 10 anos após esse primeiro contato. E isso é um dos pontos que a gente não consegue, muitas vezes, identificar qual foi aquele indivíduo índice que provocou o processo de infecção no indivíduo suscetível, por conta desse elevado tempo de incubação. E quando nós não temos casos na família, casos sabidamente conhecidos por aquele paciente. Então, a gente não tem como ali dizer para o indivíduo. Muitas vezes os pacientes perguntam de quem foi que eu peguei essa doença, né? A gente não tem como saber, por conta desse elevado tempo de incubação que não permite que a gente faça, então, um rastreio mais agudo do processo de transmissão. Me surgiu uma dúvida você falando sobre o período de incubação, que ele pode demorar anos, né? Nesse período de incubação, o indivíduo ele pode transmitir a doença ou não? Sobre a transmissão da doença, de acordo com esse tempo de incubação, a gente precisa entender o quê? A gente vai lá para a biologia desse bacilo. É um bacilo que tem uma taxa de replicação muito diminuta. Ele prolifera muito lentamente, e essa proliferação lenta faz com que esse aumento da carga bacilar
ele evolua durante anos após o aparecimento, né, por exemplo, da primeira lesão que o paciente tem. Então, um indivíduo que após esse tempo de incubação tem um aparecimento de uma lesão uma lesão pequena, com poucas manifestações clínicas, não é um indivíduo que tem uma alta carga. Consequentemente, nós temos aqui uma correlação com o quê? Para eu ter uma maior transmissão, eu tenho que ter uma maior carga bacilar. Se eu tenho uma menor carga bacilar, eu tenho uma menor transmissão do bacilo. Então, durante esse período de incubação, a gente não tem como, né, confirmar que houve transmissão do bacilo, porque a gente não tem testes para identificar infecção subclínica, ou seja, os indivíduos que estão infectados e não têm manifestação clínica. Nós não temos ainda testes laboratoriais eficazes para fazer a identificação dessa população e também como ratificar que a infecção aconteceu através desse indivíduo que estava nesse período de incubação. Então, o que mais se sabe é que indivíduos com alta carga têm maior potencial de transmissão. Porém, as pesquisas mostram que quando a gente faz o rastreio de contatos intradomiciliares de um paciente, mesmo sendo paucibacilar, a gente encontra também DNA do bacilo na mucosa nasal, por exemplo. Então, não só o paciente multibacilar, segundo essas evidências, é o capaz de transmitir o bacilo. Então, é um outro momento também para a gente entender que é uma doença muito complexa e pouco estudada, por isso cada vez mais a gente precisa ainda preencher essas lacunas para que todas essas perguntas tenham respostas cada vez mais sólidas. Você sabe quais são os sintomas da hanseníase? Mancha na pele, alguma mancha na pele? Mancha na pele. Esse bacilo, né, o micobactério, ele vai ter um tropismo pela pele e pelos nervos. Então, onde é que a gente vai encontrar as lesões da hanseníase? Na pele e nos nervos periféricos, né? Então, como a gente tem esse acometimento da pele e dos nervos periféricos, a gente vai ter tanto as lesões cutâneas, né, as lesões na pele, como a gente vai ter também sintomas neurológicos que podem estar associados a essas lesões. Então, o paciente ele pode dizer que é uma lesão que é dormente, que é uma mancha que é dormente, ou que é uma mancha que não sua naquele lugar, né? Então, assim, os pacientes que trabalham com pó, então, tipo assim, marceneiro, pedreiro, pessoas que têm profissões que você entra em contato com resíduo, né? Ele pode dizer que, tipo assim, ele sua, o resíduo ele gruda no corpo todo, mas não gruda naquele lugar, porque naquele lugar existe uma alteração do suor, existe uma alteração da sudorese. Então, isso são sinais que a gente tem que ficar ligado na história do paciente. Então, não só a alteração na pele, mas os sintomas que podem estar associados a essa lesão, a essa mancha. Então, a alteração do suor, ou ele pode dizer que ele não sente naquele lugar. Então, a alteração neurológica também ela pode existir naquele lugar. Em relação à apresentação clínica mesmo da lesão em si, da lesão dermatológica, a gente pode ter, tudo vai depender, a manifestação clínica, ela vai depender da resposta imune que o indivíduo ele vai desenvolver quando ele entra em contato com o bacilo. Então, se ele faz um polo de uma resposta imune protetora, ele vai acabar tendo menos lesões, um quadro mais localizado, né? Então, uma forma mais branda da doença. Mas se ele não faz essa resposta protetora, ele faz uma resposta humoral, que não é a resposta protetora, ele vai acabar tendo muitas lesões, um quadro mais difuso. Então, e lembrar que existe uma forma, que é uma forma inicial da doença, que é a chamada hanseníase indeterminada, que nessa forma, a lesão inicial pode ser só uma mancha mais clara do que a pele do paciente, então uma mancha hipocrômica, que pode ter ou não alteração na sensibilidade. Então, o paciente ele pode começar o quadro com uma mancha clara e depois a lesão evoluir para a formação da lesão mais clássica da hanseníase, que seria mesmo uma lesão avermelhada, elevada, né? Então, uma lesão em placa, com as bordas mais ativas, em que você pode encontrar a alteração na sensibilidade nesse lugar.
Lembrar que a primeira alteração que aparece é a alteração da sensibilidade térmica. Então, a alteração do tato e a alteração da dor são alterações mais tardias. Então, primeira coisa que a gente tem que testar, se a gente está diante de uma lesão suspeita, se a gente acha que aquilo pode ser uma hanseníase, é a sensibilidade térmica daquele lugar. Testar se o paciente sabe diferenciar o que é quente e o que é frio, tá? Então, isso é muito importante no exame dermatológico, né? Então, ele pode ter, pode ser a manifestação, uma mancha clara, uma mancha hipocrômica, mais clara do que a pele. Pode ser uma placa vermelha elevada, com a borda mais ativa, a gente fala bordas em moldura, pode ser. E outra manifestação também seria um padrão mais difuso, né? Quando o paciente faz a forma mais grave da doença, então a gente vai ter nódulos, que são caroços, né? A pele com aquele padrão todo infiltrado, então a gente vai acabar tendo esse quadro mais difuso, com múltiplas lesões e um padrão mais de infiltração mesmo. Aí o paciente pode ter um infiltrado no rosto, o paciente pode ter infiltrado aqui no lóbulo da orelha, fica bem gordinho o lóbulo da orelha. O paciente pode ter sinais indiretos, como rarefação aqui da sobrancelha, né, que a gente vai chamar de madarose. Então, todos esses são sinais clínicos que a gente pode observar. E não só as alterações na pele. Se é um paciente que tem um acometimento neurológico, também a gente pode encontrar alterações neurológicas nesse paciente, né? Então, se ele pode ter redução de força, então nesse paciente a gente faz um exame dermatoneurológico. A gente vai testar força, a gente vai testar sensibilidade, a gente vai palpar nervo periférico, então ele pode ter redução da força motora, ter alteração da sensibilidade, lembrar que a primeira que desaparece é a sensibilidade térmica. A gente pode ter dor, a percussão dos nervos, palpação dos nervos, dormência, né, parestesia ao exame desses nervos. A gente pode ter espessamento dos nervos periféricos. Então, todos esses são sinais que a gente deve observar diante de um caso suspeito de hanseníase. No passado, a hanseníase ela era atrelada como um mal espiritual, né? Quando a gente fala aí do tempo bíblico, de daqueles registros históricos que a gente tem da doença. A posteriori, Armor Hansen, né, que foi esse pesquisador norueguês, descobriu então que era uma doença ocasionada pelo bacilo de Hansen, como a gente costuma chamar atualmente, ou seja, o mal de Hansen ou hanseníase, provocado por uma bactéria. Então, todo esse estigma religioso ele caiu por terra, descobrindo então que era uma doença infectocontagiosa e causada por um patógeno. De acordo com o aporte imunológico, já se sabe que existe uma variedade genética, né? Ou seja, o seu background genético, ele vai estar intimamente associado com essa resposta efetora e protetora que vai ser desenvolvida contra o bacilo. Ou seja, parte desses indivíduos que são infectados, eles podem ter uma manifestação clínica e evoluir para a doença, e parte desses eles podem apenas entrar em contato com o bacilo e a própria imunidade inata, ou seja, o sistema de defesa inicial, vai dar conta de fazer a destruição daquele bacilo. A resposta efetora que vai ser eficaz para a destruição do bacilo é uma resposta de caráter TH1, uma resposta inflamatória, formação de granuloma, e a resposta que vai estar lá naquele polo vichorviano, que é o polo de susceptibilidade ao bacilo, é uma resposta TH2, uma resposta T regulatória, que é uma resposta totalmente anérgica para a destruição de um patógeno intracelular, como é o caso do Mycobacterium leprae. Atualmente, como é que a gente consegue fazer o diagnóstico desse paciente? Então, nós temos todo um processo de avaliação clínico-dermatoneurológica e uma avaliação laboratorial. É uma doença que, atualmente, o diagnóstico ele ainda é essencialmente clínico, pelo fato desses exames laboratoriais eles apresentarem ainda resultados negativos em alguns casos. Então, como é que isso funciona? Primeiramente, é feito o exame com o dermatologista, avaliando todas essas lesões cutâneas e a pesquisa de locais com alteração de sensibilidade. Existe uma técnica chamada de estesiômetro, que são alguns monofilamentos que vão estar induzindo uma quantidade de força na pele daquele indivíduo, nas mãos, nos pés, nos olhos ou na própria lesão que o paciente apresente, e vai ser feito um rastreio para a identificação dessas áreas de hipossensibilidade ou áreas anestésicas. Então, essa é uma avaliação inicial clínica
e neurológica, bem resumidamente. Nós temos alguns exames laboratoriais que podem ser utilizados, como a baciloscopia do raspado intradérmico para identificação direta da bactéria no lóbulo auricular, no cotovelo, no joelho ou na própria lesão do paciente. Nós temos a sorologia. A sorologia ela ainda não está amplamente difundida por ter uma baixa soropositividade e uma baixa sensibilidade em casos iniciais da doença, mas nós temos o anti-PGL1, que é o glicolipídio fenólico 1, que está presente na parede do bacilo, e a gente faz a pesquisa de anticorpos IgM contra esse antígeno. Nós podemos ter a ultrassom de nervos periféricos, e essa ultrassom ela vai apresentar manifestações como espessamento, assimetria, focalidade. Então, são algumas alterações neurológicas que são visualizadas através do exame de ultrassonografia. O rastreio ele também pode ser executado através das técnicas de biologia molecular, como o exemplo do PCR quantitativo, ou seja, nesse raspado intradérmico ou na biópsia da lesão, eu vou pesquisar o material genético do bacilo, que são técnicas com um aumento da sensibilidade e especificidade para a identificação da bactéria. Uma outra técnica também que é muito utilizada, nada mais é do que a biópsia da lesão e feito o estudo anatomopatológico, onde vai ter todo o estudo da resposta imune que está acontecendo in situ, como também a identificação do bacilo através de colorações especiais. Não precisa o indivíduo ter o aparecimento de uma lesão cutânea para ter hanseníase, porque, como eu falei para vocês, é uma doença que também pode ter um acometimento, principalmente neural, né? Então, a gente chama isso de hanseníase neural pura. Então, o aparecimento da lesão cutânea, ele não está apenas como a única forma de fazer o diagnóstico dessa doença. Existem todos esses testes que eu falei para vocês, mas na prática, na maioria dos ambientes, o que é que nós temos como técnica de diagnóstico? Anatomopatológico, que é a biópsia, e a baciloscopia. Mas o que acontece? Para você ter uma baciloscopia positiva, ou seja, o raspado intradérmico, identificando a presença desses bacilos, eu preciso ter uma alta carga de bacilo. E aqueles indivíduos que estão lá na hanseníase indeterminada, na hanseníase tuberculoide, começando a desenvolver a doença, eles não têm alta carga, ou seja, são as formas paucibacilares, que é a classificação operacional utilizada como critério de tratamento. Indivíduos classificados como paucibacilares, que significa tem poucos bacilos, que é a hanseníase indeterminada, a hanseníase tuberculoide, e os indivíduos multibacilares, que são as formas clínicas variantes, chamados de dimorfa ou tuberculoide, ou dimorfa ou borderline, e as formas bichovianas, que são essas formas mais graves. Então, o diagnóstico basicamente vai ser baciloscopia do raspado intradérmico e o anatomopatológico, mas vocês percebem que, como eu já disse, que todo esse diagnóstico para pesquisa e identificação da bactéria, ele vai ser mais eficaz em indivíduos com alta carga. Por isso que o diagnóstico é principalmente clínico dermatoneurológico, porque os testes laboratoriais, mesmo estando negativos, ele vai sim ser diagnosticado de acordo com o histórico clínico, com o local de endemicidade que esse paciente vive. Então, todo esse histórico e a epidemiologia positiva é muito importante. Fazer perguntas como: tem casos de hanseníase na família, saber qual a região que aquele indivíduo vive para traçar todo esse perfil da endemicidade daquele local, são perguntas específicas em toda essa parte da semiologia para a identificação e um diagnóstico conclusivo da doença, um diagnóstico precoce, que são os importantes pilares: diagnóstico precoce e uma poliquimioterapia efetiva para termos, então, o controle dessa doença. Então, nós temos algumas perspectivas, né, na pesquisa, e nós temos alguns novos testes que estão sendo implementados e autorizados pela Anvisa. Como eu falei para vocês, existe um teste de biologia molecular que foi recentemente aprovado pela Anvisa e já vai ser disponibilizado para ser utilizado. Existem algumas técnicas anteriores de PCR quantitativo, ou seja, técnica molecular para a identificação do bacilo. Tem uma técnica muito conhecida que é o PCR-LEP, que vai buscar uma região específica do Mycobacterium leprae. Então, a positividade na PCR vai estar
consequentemente diagnosticando que realmente é hanseníase. Nós temos alguns testes sorológicos que são utilizados na prática. Temos o teste anti-PGL1, que é um teste que ainda não está amplamente difundido, e a importante lacuna, né, e o viés de utilização ampla do teste é porque por essa baixa sensibilidade, porém tem alta especificidade, porque a região desse antígeno que é utilizado no kit é uma região específica para o Mycobacterium leprae. Então, essa baixa sensibilidade não permite que todos os casos da doença tenham esse diagnóstico. E uma outra lacuna também é que é um teste que não é muito eficaz para identificação de infecção subclínica. Então, aqueles indivíduos com baixa carga, normalmente eles não têm altos títulos de anticorpos anti-PGL1, que permite esse tipo de diagnóstico. Existem novas pesquisas, como a qual eu executo, utilizando a proteína MCE1A, que é uma proteína que está associada com a entrada das células, com a entrada da bactéria nas células do mamífero, e eu pesquiso anticorpos IgA, IgM e IgG contra essa proteína, como uma forma de diagnóstico da hanseníase, principalmente nas formas leves, nas formas maculares, infecção subclínica e monitoramento terapêutico. Então, o panorama geral relacionado ao diagnóstico está associado com a sorologia, utilizando diversos antígenos da parede do bacilo, como também a utilização da técnica de biologia molecular para identificação. Mas outra questão também é que essas amostras que serão utilizadas para a biologia molecular dependem do raspado nessas regiões ou na lesão, como lóbulo auricular, cotovelo, joelho, e na lesão que o paciente apresente na pele, ou então da biópsia. E locais com baixa carga de bacilo, pacientes muito iniciais, também poderão apresentar um resultado negativo, mas, mais uma vez dizendo, não vai afastar o diagnóstico da doença, porque a clínica ela vai ser soberana para concluir, então, o diagnóstico desse indivíduo. Então, aproveitando a sua prática clínica, a senhora tem visto nos últimos anos, tem recebido muitos pacientes com diagnóstico de hanseníase? Eu atendia muito mais hanseníase quando eu estava no serviço público, né, ligado ao SUS, quando eu fazia residência. Como eu falei, eu trabalhava no Hospital das Clínicas quando eu fiz minha residência. A gente atendia mais de 60, 80 pacientes por semana que estavam em tratamento. A gente ainda pega, assim, casos em consultório, mas é muito menos frequente do que no SUS, né? Até no ambulatório da UNEB, a gente pegou alguns pacientes suspeitos, mas como ainda é um ambulatório novo e tal, a gente não tem recebido muitos pacientes. Mas é uma doença que a gente deve se preocupar, né? Ainda assim, mesmo sendo não frequente, tipo, nos últimos 15 dias eu atendi 2 suspeitas de hanseníase no consultório, né? De paciente de convênio, enfim, a gente não está falando só do paciente SUS, então é uma doença que está em todos os lugares, mas não é tanto como eu via quando eu estava mais ligada ao serviço público. Como eu falei, o Brasil, ele só perde para a Índia. Então, é o segundo país no mundo com mais casos de hanseníase. Então, a gente tem que saber, né, a população deve conhecer a doença, ter o mínimo de informação em relação à doença, se tiver suspeita, se tiver dúvida, recorrer ao atendimento médico, né, para procurar uma orientação, diagnóstico, tratamento, e os médicos têm que saber hanseníase, independente de ser dermatologista ou não. Então, a gente tem que saber identificar uma hanseníase, o médico generalista, o médico de saúde da família, o pediatra, o cirurgião, todo mundo tem que saber o que se trata de uma hanseníase. Não é só uma doença do dermatologista, né? Então, saber suspeitar, saber o que é uma lesão suspeita, e saber fazer o exame de teste de sensibilidade térmica, né? Isso é papel de todo e qualquer médico. Não é só o papel do dermatologista ou do infectologista. Então, todo médico tem que saber. Então, fazendo um overview sobre o tratamento instituído para a hanseníase,
Inicialmente, a gente tem que entender que os pacientes eles serão classificados operacionalmente. Isso quer dizer o quê? Que com critérios técnicos e clínicos, né, eles serão subdivididos em paucibacilares, que são indivíduos que apresentam uma doença mais branda, e indivíduos multibacilares, que são indivíduos que apresentam uma doença mais avançada, testes laboratoriais positivos, então necessitam de um tratamento mais prolongado. Atualmente, o que é que nós temos de tratamento para hanseníase? Os pacientes paucibacilares, eles serão tratados durante 6 meses com 3 drogas: rifampicina, dapsona e clofazimina, fazendo uma dose supervisionada mensal com a utilização desses 3 fármacos, e tendo doses diárias de dapsona e clofazimina ao longo do mês. Durante esses 6 meses, ele vai fazer o tratamento com 6 doses supervisionadas, incluindo, assim, a rifampicina. Os pacientes multibacilares, eles vão utilizar essas 3 drogas, ou seja, esse esquema poliquimioterápico, no entanto, com um tempo de 12 meses. E ao final de todo o tratamento, essa reavaliação clínica, essa reavaliação laboratorial, ela vai estar dizendo se eu vou necessitar fazer um retratamento desse indivíduo ou não. Algumas intercorrências, elas podem acontecer ao longo do tratamento, como reações adversas à droga, indivíduos que podem desenvolver uma anemia por conta do uso da dapsona, podem terem resposta de hipersensibilidade contra essas drogas, e alguns tratamentos substitutivos, eles podem ser executados, como a incorporação da minociclina, a incorporação da ofloxacina, que são drogas que serão também utilizadas nesse esquema como um tratamento alternativo. Quais são as novas perspectivas que nós temos em relação a isso? Esse esquema terapêutico que eu expliquei para vocês é o esquema atualmente que foi aprovado esse ano, que vai ser instituído como essa PQT única, né? Ou seja, o uso dessas 3 drogas apenas em tempos diferentes para pauci multibacilar. No passado, os indivíduos paucibacilares, eles não eram tratados com clofazimina, eles faziam apenas o uso de 2 drogas para um tratamento. E mais no passado ainda existia a monoterapia com dapsona, quando essas outras drogas ainda não eram associadas. Voltando agora aqui para a atualidade, nós temos algumas outras drogas que também são promissoras, como, por exemplo, aqui, o grupo de pesquisa que nós trabalhamos, nós temos um clinical trial com drogas mais atuais, como o uso de claritromicina, o uso de mofloxacino, o uso de minociclina e rifampicina como perspectivas terapêuticas para a hanseníase, ou seja, a utilização de drogas mais bactericidas, ou seja, capazes de realmente destruir aquele bacilo, e novas drogas que também deverão ser incorporadas, porque nós estamos falando da utilização de drogas que são utilizadas há muito tempo. E esse muito tempo de uso de drogas está intimamente ligado com casos de resistência, com casos de falência terapêutica, e esses casos necessitam, então, de tratamentos alternativos, e essas novas drogas estão sendo utilizadas como uma perspectiva, não como nova droga, mas como um novo esquema poliquimioterápico com drogas mais eficazes para a utilização em indivíduos com falência terapêutica recidiva e em casos que realmente você sabe que essas drogas não irão funcionar apenas com 1 ano de tratamento por essa alta carga de bacilo que pacientes bichorvianos, pacientes muito graves, podem estar chegando naquela assistência. Então, esses casos, quando são identificados, na maioria das vezes, 1 ano de tratamento não vai estar sendo uma boa proposta para a utilização. Tá? Então, esse é o panorama geral que nós temos utilizando aí o tratamento para essas doenças. Dados epidemiológicos que falam que há uma grande interrupção e abandono do tratamento por conta do tempo, que leva muito tempo, né? 6 meses, 1 ano ou até mais, dependendo do paciente, e também por conta dos efeitos adversos dos medicamentos, que são, como você falou, tem a anemia, tem vômito, náusea, enfim, os pacientes acabam abandonando. Há alguma dessas drogas em que você citou que o tratamento seja um tratamento mais curto, um tratamento em que os pacientes normalmente não abandonam esse tratamento?
Então, abandono é um dos grandes problemas quando nós falamos da terapêutica na hanseníase. Como vocês já disseram, nós temos o primeiro ponto, que é justamente o tempo de tratamento com esses antibióticos, 6 meses a 1 ano, e esse tempo prolongado acaba gerando, então, uma taxa de abandono por conta das limitações que a administração de antibióticos vai estar ocasionando, como diminuição da ingestão de bebida alcoólica, hábitos sociais. A clofazimina é uma droga que traz uma hiperpigmentação da pele, então o paciente fica com a coloração mais acastanhada, com a cor mais de chocolate, quando principalmente exposto ao sol. E todos esses efeitos adversos, eles consequentemente acabam culminando como uma tentativa de abandono ao tratamento. Essas novas drogas que são utilizadas, elas também possuem efeitos adversos, né, como qualquer outro medicamento, porém nós temos o viés de não ter essa hiperpigmentação, são drogas que são mais eficazes, porém o tempo de tratamento, ele vai ser o mesmo, né? Então nós estamos falando aí de um bacilo que tem uma taxa de multiplicação muito baixa, que tem uma bioquímica, um background genético bem diferenciado, e que nós não temos ainda na atualidade um tempo reduzido para que esteja sendo executado um tratamento eficaz. Por isso que o tratamento sempre vai ser de 6 meses a 6 meses a 1 ano, e a maioria desses indivíduos estarão ali ao final do tratamento recebendo a alta por cura, se livrando da hanseníase. A doença tem cura, tem tratamento. O principal é diagnóstico precoce, início de tratamento, e tudo vai ficar bem. Nós não podemos aí trazer à luz, né, sempre essas problemáticas associadas à terapêutica, justamente para não ter um embate com essa taxa de abandono, né? Então, se a gente acaba trazendo como foco da administração da terapêutica todos esses efeitos adversos que podem ser ocasionados, a gente corrobora com essa taxa de abandono. E esse não é o objetivo que a gente tem com o tratamento que é instituído. Você já tomou vacina? Já. Contra a Covid? Contra a Covid e contra a lepra, a hanseníase. Só contra a Covid, eu acho. E a hanseníase nunca tomou, não? Não que eu me lembro. Você já tomou a vacina para hanseníase? Não sei se eu já tomei, não. Que eu me lembro, não sei. Entendi. A senhora já tomou vacina? Já. Conta tudo certinho, todas as doses da hanseníase. Temos 2 pontos quando nós falamos de vacina para a hanseníase. O primeiro ponto é que nós utilizamos atualmente como uma imunoprofilaxia a vacinação BCG, né, utilizando o bacilo de Calmette-Guerin. Essa vacina BCG, ela inicialmente é administrada na infância, né, no primeiro ano de vida, que vai fazer a proteção principalmente para a tuberculose extrapulmonar, né, casos graves, e nós temos, então, essa proteção que vai estar associada com a hanseníase. Porém, o que é que nós temos que entender? Que a vacinação BCG, ela não vai estar impedindo o desenvolvimento da doença, tanto da tuberculose, como também da hanseníase. Então, o indivíduo, mesmo vacinado, com a sua primeira vacinação BCG, ele não vai ter uma proteção capaz de não desenvolver a doença. O que nós temos nos estudos é que a vacinação BCG, ela permite com que nós tenhamos o desenvolvimento de formas menos graves daquela doença. A vacinação BCG, ela foi instituída como forma de imunoprofilaxia para os contatos dos pacientes com hanseníase. Ou seja, todo indivíduo que convive com um paciente índice, o paciente que tem a doença, é receitado a imunoprofilaxia ativa com a BCG. Então, quais são os critérios para essa vacinação? Se o indivíduo tem menos de 1 ano que houve a vacinação BCG, ele não vai fazer o uso, e se ele tiver apenas uma única cicatriz BCG. Se ele tiver 2 cicatrizes da BCG, ou seja, teve 2 doses de BCG, ele não vai fazer o uso dessa terceira dose. Porque essa vacina deixou de ser segunda dose quando foi feito um estudo chamado REVAC, e esse estudo REVAC viu que utilizar uma segunda dose de BCG para proteção contra a tuberculose não servia de nada, né? Então, não aumentava significativamente essa resposta efetora. Então, um dos critérios atualmente que é utilizado é para a hanseníase.
E outras perspectivas de vacinas que nós temos é a incorporação de antígenos do Mycobacterium leprae na própria BCG, como uma forma de aumentar esse potencial de proteção. E alguns outros trabalhos, eles falam sobre o uso da BCG e o uso de fármaco como aumento desse efeito protetor. Um exemplo, você administrar a vacinação BCG e fazer uma quimioprofilaxia com rifampicina, que é uma das drogas utilizadas no esquema poliquimioterápico para a hanseníase, aumentando assim cerca de 80% essa proteção vacinal. Atualmente, os trabalhos mostram que essa vacinação BCG, ela aumenta cerca de 56% a proteção do indivíduo que foi revacinado na vida adulta durante essa exposição. Porém, como eu disse para vocês, não evita o desenvolvimento da doença e sim de formas graves da hanseníase. Hoje em dia, o tratamento da hanseníase ele é feito pelas unidades de saúde, né? Distribuída nos bairros, né? Nas DIRES, nas unidades de saúde, que a gente vai ter a dispensação do tratamento, e é feito também nos centros de referência de dermatologia e também de doenças infecciosas. Então, aqui em Salvador, a gente tem tratamento em alguns postos de saúde, e a gente vai ter na Universidade Federal da Bahia, a gente vai ter no Couto Maia, né? Que são lugares de referência, né? Então, assim, o tratamento, ele é um tratamento supervisionado, já que a gente está falando de uma doença infecciosa, para a gente garantir a eficácia do nosso tratamento e a adesão do paciente ao tratamento. Então, para garantir que realmente o paciente está fazendo o tratamento, né? Porque a gente quer controlar essa doença, que ainda é uma doença não controlada no país, o tratamento ele é supervisionado. Como é isso? O paciente ele vai no ambulatório todos os meses, e no ambulatório ele passa pela consulta com o médico, e no mesmo momento ele passa também por uma avaliação, ou com um farmacêutico, ou com um enfermeiro, ou então uma pessoa que seja responsável pela dispensação da medicação naquela unidade da saúde. Geralmente é um farmacêutico ou um enfermeiro. E aí ele vai receber o remédio dele. O tratamento da hanseníase, a gente tem uma medicação, uma dose de medicação, que é uma dose mensal, e uma dose de medicação que ele vai fazer diariamente em casa. Então, essa dose mensal, ele já engole o comprimido, ele já toma o comprimido ali na unidade de saúde, na frente do profissional de saúde. Isso é uma forma que a gente tem de garantir a adesão ao tratamento, né? E de garantir, então, já que ele faz esse tratamento de forma supervisionada, ele não vai levar para casa para resolver se vai tomar ou não. Ele vai engolir na frente do profissional de saúde. Então, isso é uma das formas que a gente tem de garantir a adesão, né, que o paciente está fazendo um tratamento direito. E aí ele leva uma cartela para casa para tomar durante 28 dias, e com 28 dias ele volta de novo, passa por uma consulta médica, passa pela avaliação com um profissional de saúde ou farmacêutico, ou enfermeiro, a depender do fisioterapeuta também, né? A gente tem serviços multidisciplinares. Então, assim, essa dispensação de medicação da hanseníase, ela não parou em momento nenhum e não pode parar, né? A gente gostaria de saber a sua visão no momento atual da Covid-19, da pandemia, né? Como você observa esse panorama geral, né, da hanseníase na pandemia da Covid-19? Sem dúvidas, a pandemia foi catastrófica não só para a hanseníase, mas também para diversas outras doenças de notificação compulsória e doenças que a gente precisa da busca ativa desses contatos, né? Então, o que acontece? O paciente, quando ele é diagnosticado, o sistema de saúde ele vai fazer uma busca ativa de todos os indivíduos que entrarem em contato com aquele paciente, vai fazer um rastreio daquele local, utilizando assistente social, utilizando os enfermeiros, para fazer todo um diagnóstico completo daquela família. E com a pandemia, tudo isso se perdeu ao longo desse processo. Então, no auge aí da Covid-19, todo o processo de busca ativa, o processo de consultas mensais com esses pacientes também foi diminuído. Então, muitas vezes era liberado o medicamento da PQT para mais de um mês, para diminuir a ida até o local.
de distribuição do medicamento, você tem uma menor notificação de casos durante esse período. Então, sem dúvida, quando você fala da pandemia, onde o distanciamento e o isolamento social ele teve que ser instaurado, a gente perdeu muito aí para diagnosticar indivíduos e fazer o rastreio de novos casos. A Bahia é o 14º lugar no Brasil. Salvador fica dentro do estado da Bahia, é o 4º município com maior número de casos. Anualmente, o coeficiente de detecção é em torno de 320 casos novos. Então, todo ano, a gente faz diagnóstico em 320, uma média de 300 a 320 pessoas de casos novos. Com a pandemia, em 2020 e 2021, esse número caiu. Nossa taxa de detecção caiu. A gente está em torno de 170 casos novos em 2020 e 2021. Como é que se dá, né, esse enfrentamento da hanseníase por parte de vocês, profissionais da saúde? Pronto. A hanseníase, ela é acompanhada, é um programa do governo federal, onde tem o protocolo, né? Agora o Ministério da Saúde está terminando de produzir o manual de diretrizes, que é o manual de diretrizes clínicas para a hanseníase. Então, a gente segue todo o protocolo do Ministério da Saúde. O diagnóstico é clínico, né? O diagnóstico é clínico, não tem exame para fazer diagnóstico, exame laboratorial. O exame é dermatológico, clínico dermatológico. Então, é feita a investigação de manchas. Então, as unidades básicas, eles atendem o programa. E aí segue o que o Ministério determina. Quem faz o diagnóstico hoje, quem fez o diagnóstico é o médico, né? Agora, o acompanhamento é feito pela equipe, pela enfermeira, pelo dentista, é multiprofissional. Entendi. E dentro desse enfrentamento, quais são os pontos fortes e fracos que a senhora considera, né? Dentro desse enfrentamento? Assim, o que precisa melhorar? Pronto. A gente percebe que a maioria dos profissionais médicos saem da graduação sem ver hanseníase, né? Como também tuberculose. Então, existe uma fragilidade no momento do diagnóstico, né? A questão do exame clínico, os profissionais têm muita dificuldade de fazer o exame tátil, térmico, doloroso nas manchas, né? Fazer avaliação de mancha, né? Tem uma dificuldade. A avaliação neurológica também, né? Porque a gente sabe que a hanseníase é uma doença neurodermatológica, que antes de aparecer as manchas, o bacilo já afetou o nervo, né? Então, assim, a gente vê que os profissionais têm dificuldade em palpar nervos, em identificar os nervos que mais alterados pela hanseníase, que são os nervos da face, mãos e pés. Então, isso é uma dificuldade encontrada, né, que a gente percebe nas unidades de saúde. Avanço que a gente tem é mais a questão da adesão ao tratamento. Hanseníase é uma doença que tem baixo abandono quando comparada à tuberculose, a outras doenças. Então, o paciente ele não tem tanto abandono assim do tratamento, porque o PQT ele produz menos efeitos colaterais do que os poliquimioterápicos de outras patologias. A senhora comentou que os profissionais de saúde eles têm uma dificuldade em fazer o exame dermatológico, né? Isso se deve a todas as pessoas, todas as cores de pele, né? Todas as etnias? Ou, por exemplo, em pessoas negras isso é mais difícil? E por conta dessa negligência, né? Isso. A maioria dos pacientes acometidos são pardos e pretos, né? Mas o que a gente percebe não a dificuldade não é em identificar as manchas, avaliar as manchas nesse sentido. É a questão mais de que há necessidade de desnudar o paciente. Então, o profissional, ele precisa ter tempo. Um atendimento de hanseníase é 40 minutos. Então, como existe a cultura do atendimento que precisa produzir, né? O profissional, ele tem que atender de 12 pacientes numa manhã, de 8 a 12. Então, muitas vezes, eles não desnudam. Então, a mancha está escondida. E aí, você tem que fazer o teste tátil, tem que fazer o teste térmico, tá? E precisa encostar a agulha, ver cada região onde tem alteração de sensibilidade. Então, você avalia cada mancha e cada local da mancha para você rastrear a presença de alteração de sensibilidade tátil, térmica e dolorosa. Então, você precisa de um algodão com álcool ou algodão com éter para botar em cima da mancha. Você precisa de uma agulha. Você tem que fazer todo o exame para ver se houve perda de sensibilidade. O paciente que aparece esses sintomas, essas manchas na pele, essa perda de sensibilidade, do suor, aonde ele pode ir? Ele pode ir para qualquer
qualquer unidade de saúde, aonde é que ele vai ser recebido? Isso. Como é que funciona em Salvador, que eu posso falar sobre o nosso município? Salvador hoje tem 155 unidades básicas de saúde. Dentre elas, saúde da família e sem saúde da família. Dessas 155 unidades, a gente tem em torno de 120 unidades que atendem hanseníase, que tem o programa implantado. Então, é uma doença que tem que ser tratada na unidade básica, assim como diabetes, hipertensão, o pré-natal, é uma doença de atenção primária. Alguns casos que são encaminhados para referência, que no nosso caso é o Couto Maia e o Hospital das Clínicas. Mas são casos que não são, assim, reação rancênica, são casos mais complicados, que devem ir para referência. E quais medidas que a senhora acha que são necessárias para melhorar essa situação da hanseníase aqui em Salvador, na Bahia, no Brasil? Como a gente falou, o próprio Ministério da Saúde define hanseníase como uma doença negligenciada, né? Então, assim, precisa de investimento público, como o SUS, todos os estudiosos da área do SUS sabem que existe um subfinanciamento na saúde do país. Então, tem que melhorar o financiamento da saúde. É dinheiro, porque é doença de pobre, né? Infelizmente. A maioria, mas tem pessoas... Aqui em Salvador, a hanseníase está distribuída nos 12 distritos sanitários, porque o mapa de Salvador... Né, o território é dividido em 12 distritos, né, que são responsáveis pelas regiões de saúde. E a gente tem hanseníase nos 12 distritos. Então, tem na Barra, tem no Itaigara, tem na Pituba, a gente tem hanseníase em todo lugar, mas tem regiões que são mais prevalentes, como Subúrbio, São Caetano e Itapuã. Entendi. E a última pergunta, pela sua experiência, pelo seu dia a dia, você ainda vê muito preconceito entre a população, os profissionais de saúde em relação a essa doença? Sim, sim. Existe muito preconceito e o estigma, que andam juntinhos, andam entrelaçados, preconceito e estigma. Porque o próprio paciente, quando ele vai olhar no Google, né, o que é hanseníase, ele encontra lá na internet lepra, né? Fernando Henrique Cardoso, ele promulgou uma lei proibindo o termo aqui no Brasil, lepra. Mas em outros países a gente sabe que todos os artigos em inglês é leprose, né? Ainda existe o termo lepra, mas aqui é proibido, né, pelo governo de Fernando Henrique, por causa do estigma e do preconceito. Mas eles associam muito. E a gente vê também o preconceito com os profissionais de saúde, que querem usar máscara N95, que não tem indicação de N95. A máscara cirúrgica, a máscara normal, né? Então, existe sim, os profissionais têm medo de pegar uma doença, mas para a contaminação tem que ser o convívio íntimo e prolongado com o doente. Se eu me ver o doente agora, eu não pego doença, porque eu não durmo com ele, não vivo na mesma casa que ele, né? Então, a contaminação é íntima prolongada, o risco de se contaminar. Então, os próprios profissionais de saúde ainda trazem. Eles acham que tem que usar máscara N95, mas não tem nenhum material do Ministério da Saúde que recomende a utilização dessa máscara. A máscara comum já é satisfatória. O senhor teve hanseníase? Teve. E quando foi que o senhor teve? Eu tive a hanseníase foi em 2010. Na concepção do senhor, o que é hanseníase? Hanseníase é uma doença muito triste, uma doença muito perigosa. Se a pessoa não tiver cuidado no que está fazendo, ela domina a pessoa. E o que o senhor sentiu? Para começar ela, Isso. senti uma suadeira no corpo, depois fui ao médico com umas manchas na perna e outra nas costas. Aí o médico constatou que era hanseníase. Aí me deu a requisição para mim fazer os exames. Aí fiz os exames e comecei a fazer o tratamento. E algum familiar seu teve hanseníase? Não, só eu. Só o senhor? Da minha família, de meus avós para cá, só eu. Agora eu não sei onde eu arrumei essa doença. E quanto tempo de tratamento o senhor fez? 10 anos. 10 anos de tratamento. 10 anos. E os sintomas, eles mudaram, pioraram? Não, olha, eu tratei 1 ano da hanseníase, tomei 12 cartelas do remédio para hanseníase. Agora, depois, eu fiz o último exame, quando eu terminei as 12 cartelas de remédio, fiz um exame, a médica constatou que eu tinha reação da hanseníase, mas me falou que eu ia ter uma reação no corpo. Eu pensei que a reação era pouca coisa. Fiquei na roça trabalhando, tomando sol, e a reação foi o perigo. Foi 1 ano de tratamento de hanseníase e 9
da hanseníase e 9 de reação. Quando o senhor descobriu que teve hanseníase, quais foram os sintomas que apareceu? As manchas no corpo. E como eram essas manchas? As manchas vermelhas. O senhor acha que a hanseníase é uma doença contagiosa? Muito, muito contagiosa. Porque o médico me falou, olha, Demilson, quando o senhor tomar a primeira dose, aí não contamina mais ninguém. A primeira dose, aí parou de contaminar. Mas enquanto não toma o remédio, contamina bem. E como o senhor acha que pega? No falar. No falar. Um espirro. O senhor me falou que fez tratamento durante 10 anos. Onde o senhor fez esse tratamento? Hospital Cotumaia, Salvador. O senhor chegou a ficar internado? Não. Não fiquei internado, não. Pode falar um pouco sobre esse tratamento que o senhor fez lá? Bom, lá eu tinha os dias marcados, né? Meus dias marcados de ir no hospital. Chegava lá, eu passava pelos médicos, os médicos me examinavam tudo direitinho, tudo. Aí passava os remédios para mim tomar em casa, eu tomava em casa. Vinha para casa de apoio e tomava os remédios. No dia que ia para o hospital, a menina ia me levar lá, que eu não andava sozinho em casa, não tinha jogo nas pernas, mas não cheguei a chegar hospitalizado. O senhor tinha dificuldades para caminhar? Tinha, muito. Não tinha força nas pernas. E depois de quanto tempo que o senhor retornou essa força nas pernas? Com muita fisioterapia. Aí eu fiz muita fisioterapia, aí eu voltei a andar. Eu tanto fazia lá em Salvador, como quando vinha para aqui, fazia aqui. O senhor gostaria de compartilhar alguma coisa que marcou durante esse tempo de tratamento? Rapaz, para falar a verdade, dessa doença eu não quero que fique marcado em nada em mim. Eu não quero que fique marcado em nada. Só o problema das mãos é que, mais o resto... O que tem as mãos do senhor? Minhas mãos ficou meia descontrolada, meia torta. Foi causado por ela. Mas ela não impediu fazer nada, não. Eu tiro o leite, eu faço tudo, ó. Antes eu não pegava nenhuma chave para abrir uma porta. Não tinha jogo nos dedos. E depois de quanto tempo o senhor conseguiu voltar a recuperar os movimentos? Depois de uns 4 anos, mais ou menos, eu comecei a ter movimento nas mãos, nas pernas. Com muita fisioterapia, depois de 4 anos, mais ou menos, eu comecei a ter movimento nos dedos, nas mãos. Senhor Edmilson, depois que o senhor foi diagnosticado com hanseníase, as pessoas te olhavam diferente? Muito. Tinha muitas pessoas que olhavam diferente para mim. E como o senhor se sentia? Eu achava aquilo comum, porque eu não ficava envergonhado, eu fazia era dar risada da cara dele. E o senhor acha por que as pessoas se olhavam diferente? Por causa da doença. Por causa da doença. Por causa da doença, por causa do mal. É uma doença muito, muito contagiosa. E o povo pensa que a pessoa está doente dela vai contaminar todo mundo, e não é assim. Porque tomou a primeira dose e não contamina mais ninguém. Então o senhor acha que o senhor sofria preconceito porque as pessoas não conheciam a doença? Não conhecia a doença. Por falta de conhecimento, Falta não é? de conhecimento. Pois é. O senhor teve medo quando descobriu que estava com hanseníase? Alguns dias eu tive, mas depois perdi o medo. Perdi o medo e não tive mais medo, não. Quando eu vi que eu já estava vencendo ela. A pessoa não pode se entregar, não. Porque se entregar é pior. Se entregar, a pessoa tem aquela doença que, como é que dá o nome? Que a pessoa fica... não passou o nome da doença. Fica triste e vai ser... Fica com depressão? Depressão. Aí o cara cai na depressão e é pior. E é por isso que a alegria sempre é Deus ajuda que o cara vence.
E o senhor tinha vergonha de falar que estava com hanseníase? Não. De jeito nenhum. Eu falava abertamente, quando chegasse e me procurasse, eu falava, é hanseníase. Eu tenho hanseníase. Não tenho vergonha de nada. E nem tenho. Falo até hoje. Tive ela e venci e não tenho medo dela. Agora é que eu não tenho medo mesmo.